Oi pessoal, sintam-se abraçados e bem-vindos ao nosso segundo vídeo do Ministério Arte com Amor, da Igreja Evangélica Holiness de Maringá. Bem, a gente revezava as nossas aulas entre culinária e artesanato. E hoje a gente vai ter artesanato. Mas sempre antes de cada encontro, a gente tinha uma palavra, um estudo da palavra, né? E eu queria trazer para vocês hoje um pouquinho da vida de uma artesã. E se vocês sabiam que na Bíblia tinha uma artesã? E a história dela está contada lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 36 ao 42. O nome dela era Dorcas. A Dorcas era muito amada pelas pessoas, porque ela era uma mulher sensível às necessidades. Ela viu a necessidade da população ali e começou a ajudar. A Bíblia fala que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Mas a Dorcas veio a ficar doente e acabou falecendo. Então as pessoas se comoveram muito e ali por perto, cerca de uns 15 quilômetros, estava Pedro. E pediram para o Pedro vir até ali. Quando Pedro chegou, as mulheres, as viúvas, chegaram ao redor de Pedro e mostravam os vestidos e as túnicas que a artesã Dorcas tinha feito, com aquele capricho que toda artesã tem, e mostravam para Pedro e choravam pela morte de Dorcas. O Pedro teve compaixão, pediu para todo mundo sair ali do quarto e se ajoelhou e orou. E sabe o que aconteceu com Dorcas? Ela ressuscitou. O que eu queria estar trazendo hoje é sobre a vida de Dorcas, como que ela praticava suas boas obras, tá? Ela era notável, a Bíblia fala, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. É um exemplo para a gente. Nós possamos ser essas mulheres que veem necessidade das outras pessoas e estão prontas a ajudar. O mundo de hoje está carente de Dorcas, de mulheres como Dorcas, sensíveis às necessidades, generosas também. E essa meditação que eu queria deixar para você. Você tem usado os talentos que Deus te deu para estar ajudando o seu próximo? Você tem sido como Dorcas? Fica essa reflexão para vocês. E agora a gente vai passar para a aula de artesanato. Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Kunihiro e eu sou artesã. E eu tô aqui hoje para ensinar vocês a fazer esse lindo e fofurento esconde-chave, tá? A gente põe as chaves aqui e a gente que é mulherada gosta de jogar a chave dentro da bolsa para não estragar o nosso celular. A gente puxa aqui e esconde e fica super protegido. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, dá aquela clicadinha aqui e inscreva-se já. E se você gostar desse vídeo, dá um like, tá bem? Agora vamos ao nosso passo a passo? Para a confecção desse esconde-chave de camponesa, nós vamos precisar de tecidos em cores variadas, manta R1, linhas de costura, renda fina ou outro aviamento, fita de cetim número 0, linha de bordar colorida, fio encerado ou cordão encerado, plumante, mini botão, cola, agulha de costura, agulha de patchwork e tesoura. Então hoje a gente vai fazer o esconde-chave. Aqui a gente coloca as chaves e a gente puxa e esconde elas dentro da bonequinha, tá? Vamos aos moldes. Então nós temos os moldes que vai estar no link abaixo. Eu risquei ele no papelão, mas vocês podem fazer no papel mesmo. Agora vamos aos tecidos. O corpo a gente vai riscar tecido com a manta R1. Coloca o tecido, tá? Tecido do lado que tem a cola, passa o ferro, coloca o molde do corpo, risca. Eu uso a caneta que apaga com o ferro e reserva. Aí a gente vai pegar um outro tecido do mesmo tamanho que a gente vai fazer o fundo da peça e reserva. Pegamos um estampado, colocamos o molde do avental, o
Vamos riscar esse molde e vamos pregar uma rendinha em cima. Só que a costura tem que ficar exatamente em cima do risco, porque os nossos moldes não tem margem de costura, tá? Porque a gente vai virar depois, passar, e essa rendinha vai ficar virada pro lado de fora. Vamos reservar essa peça e vamos riscar agora as mãos, tá? Fica então tecido duplo e a gente põe frente com frente, pegamos o molde, riscamos uma vez do lado direito, vira e risca uma vez do lado esquerdo, para ficar mão direita e mão esquerda. Reserva. Depois passamos a manga, tecido duplo, frente com frente, riscamos uma vez do lado direito e uma vez do lado avesso, para ficar manga esquerda e direita. O sapatinho a gente vai riscar em tecido duplo, frente com frente e manta R1 atrás, tá? A mesma coisa dos outros moldes, uma vez do lado direito, uma vez do avesso, deixando uma distânciazinha, porque a gente vai ter que ter sobra depois para cortar, e na parte superior pode deixar meio centímetro, tá? A mais. Esses círculos são o que faz o acabamento do nosso cordão, que são as bolinhas. Tá? Vamos riscar 2 bolinhas no tecido simples. O chapéu a gente vai riscar em tecido duplo, frente com frente e manta R1 no fundo, tá bom? Uma vez no direito, uma vez no avesso. Agora, a gente vai cortar as nossas peças. Como esses moldes não tem margem de costura, nós vamos deixar meio centímetro em toda a volta da peça, em todas elas, tá? Nós vamos deixar meio centímetro. Vamos recortar toda a volta. Na parte que fica a aberturazinha para virar, você pode deixar um pouquinho maior, que é mais fácil, tá? A gente deixou sem costura para poder virar por esse buraquinho aqui. Só que antes de virar as peças, como elas são arredondadas, nós temos que fazer pique para o tecido ficar bem esticadinho, tá? Vamos fazendo os piques em todas as partes curvas. Quando chega no cantinho, a gente corta, para não fazer muito volume, e vamos continuar fazendo os piques em toda essa parte arredondada do nosso chapéu. Agora a gente vira a peça pelo buraquinho que nós deixamos sem costurar. A gente pode usar a tesoura para empurrar os cantos. Empurra bem, só toma cuidado para não furar o tecido com a ponta da tesoura. Dá uma viradinha aqui, né, que é onde a gente tem que fazer o acabamento. Vira bem direitinho ali. E aqui para fechar, você pode usar a cola de artesanato permanente ou fazer uma costurinha invisível à mão, tá? Leva no ferro, passa, deixa bem esticadinho, que depois a gente vai fazer isso. Faz com as 2 partes, tá? A pecinha, essa aqui são os pezinhos, a gente vai recortar também. Na parte superior, que a gente deixa aberto para poder virar, deixa meio centímetro a mais, porque se soltar algum ponto, não vai faltar tecido depois, tá? Faz os piques também toda a volta, porque são áreas arredondadas. Vira. Faz isso com os 2 pezinhos.
reserva e vamos à manga. Também meio centímetro aqui na hora de cortar. Lembrando sempre que o molde não tem margem de costura. Então, você tem que costurar exatamente em cima do risco. Faz todos os piquezinhos nas voltas, né? Toda a volta aqui da manguinha. E vamos desvirar a peça. E vamos agora fazer os nossos bracinhos. Corta meio centímetro de margem, faz todos os piques e vira. Reserva, faz sempre com as duas partes, né? E aqui agora, a gente vai cortar esse excesso de tecido, deixando meio centímetro. Leva no ferro, dobra, passa bem, vinca aqui. Faz isso em toda a volta. E daí a gente vai colocar ela aqui no corpinho da boneca, tá? Pra colocar, a gente vai riscar aqui com o molde. Encaixa ali certinho na parte de cima. Pega a canetinha que apaga com o ferro, tá? E risca. Marca bem o tecido ali, porque o avental vai ser pregado em cima dessa risca. Então, encaixa ali e passa a costura bem na beiradinha em toda a volta. Na parte de cima não precisa, pode deixar aberto. Agora aqui, eu já preguei o avental no corpo da boneca, passei a costurinha em toda a volta. Essas marquinhas são onde a gente vai pôr o sapato e já tá aqui no molde, tá? É só riscar. Então, a gente vai pregar as mãos, encaixar as mangas. E para isso, a gente vai usar os moldes. A gente vai riscar no avental onde vai ficar as mãos. E não passe do meio da peça, porque nós vamos ficar com uma mão de cada lado. Riscamos agora do outro lado, mais ou menos, né? Ó, lembrando, direito e avesso. Manga. Agora a gente vai começar com as mãos. Primeiro a mão e depois a manga, tá? Então, encaixa ali a mãozinha. Você pode estar usando uma agulha para que ela não saia do lugar, não escorregue. Então, só para te auxiliar essa agulhinha, a agulhinha de patchwork, ou outra que você tiver. Vamos usar uma linha da mesma cor da manga e vamos fazer uma costurinha de ponto invisível, tá? Então, a gente começa dentro da parte que vai ficar a manga, que é para esse nozinho ficar escondido, e vamos começar o pontinho invisível. Colocamos embaixo, passamos por dentro do tecido, rente com a mãozinha e puxamos. Agora, nós vamos fazer preso na mão. Então, a gente põe exatamente onde está a linha embaixo. Olha, aqui nesse ponto,
A gente vai pôr a agulha, então, na mão, passar por dentro do tecido e sair lá na frente. Uma vez você vai pôr na mão, uma vez no avental. Sempre bem rente à linha, aos tecidos, mas não pode estar embaixo. E a gente vai fazer isso em toda a volta da mão. Quando chegar aqui no finalzinho, que é a parte que vai ficar escondida dentro da manga, a gente faz um nó, faz um arremate aqui. Não precisa ser um arremate bonito, porque vai ficar escondido, tá? Vamos colocar a nossa manga. A mesma coisa. Também com costurinha de ponto invisível. A gente começa no exato lugar onde está o nosso avental. É ali que nós vamos começar, porque essa parte também vai ficar escondida. A gente costurou toda a volta. Quando chegar no finalzinho da peça, ali onde está o finalzinho do avental, bem aqui, nós vamos dar um nó e finalizar essa manga. Você vai fazer isso dos dois lados, tá? Deixando os dois ladinhos prontos. Aqui vou fazer só um lado. E depois eu vou pegar uma outra peça que eu já trouxe adiantada. E agora a gente vai pôr os pés. O lado reto fica pro direito da peça. Tá? O lado que tem a manta R1, que você passa. O avesso. E esse é o direito, que vai em cima da peça. Coloca nas marquinhas. Faz um alinhavo. Não coloca a agulha, porque se você colocar a agulha, você não vai conseguir desvirar essa peça depois. Então, precisa ser alinhavado mesmo, os pezinhos, tá bem? Alinhava os dois pezinhos, uma costurinha simples, só para ele ficar preso ali, depois você conseguir pregar o forro sem ele escapar, tá? A gente vai fazer isso com os dois pezinhos. Alinhavado os dois pés, tá? Lembrando que tem direito e esquerdo. Então, olha a curvinha do pé, colocado as duas mangas, as duas mãos. Aí a gente tem essa marcaçãozinha aqui, que é onde a gente vai cortar, deixando meio centímetro, tá? Então, tem a risca do molde, marca meio centímetro a mais em toda a volta, e é onde você vai cortar. Esse meio centímetro é para quem vai costurar à mão ou na máquina industrial. Se você for costurar na doméstica, é 0,75. Você vai pegar o forro, depois de recortada, tá? Vai colocar em cima dessa peça, vai virar e vai costurar pelo avesso, ou seja, do lado da manta. Agora aqui eu já deixei recortado, costurei, tá? Então, ficou direito com direito da nossa peça, onde está o avental, aqui, as perninhas. Deixei uma aberturazinha aqui, que é onde a gente vai desvirar. E antes a gente vai refilar essa peça. Vai
tirar todo o excesso de tecido que tem aqui. Nos cantinhos a gente vai cortar, que é para não ficar aquele volume muito grande. E em toda a volta, a gente vai dar piques. Aqueles nossos piquezinhos para o tecido se encaixar direitinho depois. Agora a gente vai desvirar por aqui. Aqui nessa beiradinha, a gente tem que fazer o acabamento. Então, vira as pontas para dentro, deixar bem retinho. E você pode fazer a costurinha de mão. Aquele mesmo pontinho invisível que a gente fez já. Ou usar a cola de artesanato, tá? Qualquer um dos dois. Se você usar cola, pode passar o ferro depois para acelerar o processo. E o corpinho tá pronto. Aí aqui é o chapeuzinho, que a gente já tinha desvirado, desvirou as duas pontas. Eu já costurei um lado, também com costura invisível, pegando bem na beiradinha. Aí eu costurei dessa ponta até o centro, porque bem no topinho a gente tem que deixar uma abertura. Tá? Aí a gente faz a abertura, coloca o dedo, ó, faz a marcação de onde terminou a costura, marca um dedinho e a gente vai começar a costurar dessa marcação em diante. Tá? Também com pontinhos invisíveis. Lembrando sempre que os nozinhos tem que ficar na parte de dentro para ficar escondido, tá? Então, passa a linha. Começando da nossa marcação, dá um nozinho, puxa e a gente vai fazendo o nosso ponto invisível, pegando no tecido externo para que a costura fique escondida, tá? E vamos fazendo em toda a extensão até chegar na pontinha. Se ficar meio larguinho, tá? Que às vezes fica meio larguinho mesmo, é só puxar a linha que ela fecha todos os espaços. Vamos fazer o nozinho, que daí o nosso chapeuzinho já vai estar prontinho. É só passar e deixar ajeitadinho. Agora aqui eu vou fechar esse buraquinho pra gente já fechar o corpinho da peça. Aqui a gente fecha também com um pontinho invisível, tá bem? Tudo com pontinho invisível para não aparecer. Costurou todo o nosso buraquinho e agora é só a gente finalizar o corpo. Para finalizar, a gente junta. O importante aqui é a parte de baixo ficar bem juntinha, ponta com ponta. Põe um clips, ó, ponta com ponta. E a gente inicia pela pontinha aqui, deixando o nó sempre para dentro. Deixar ele bem seguro. E a gente também vai fazer aqui a costurinha visível, pegando sempre no tecido externo, tá? Para que a costura fique toda escondidinha e a gente vai fazer isso até lá em cima. Chegando aqui na parte superior, né? Puxa a linha para ficar bem fechadinho e daí pode fazer um nozinho para finalizar a peça. E tá pronto o corpinho. Esse é o corpinho e esse é o chapéu. Então, aqui já temos o corpo e o chapéu. E essa bolinha aqui é o que a gente vai fazer o acabamento na ponta do cordão, que é esse molde. Então, aqui
eu vou fazer a marcação no chapéu para fazer esta costurinha. Eu já deixei um lado pronto, né? Depois a gente só coloca o detalhe. Vamos virar, a gente vai usar o molde do chapéu, vamos marcar um dedinho, e com o molde, nós vamos colocar o molde, ponta do molde com o risquinho aqui e com o risquinho aqui. Vamos riscar e daí nós vamos fazer a nossa costurinha de mão aqui, nossa costurinha decorativa, tá? Bastante cuidado. Eu usei uma linha de bordado com 2 fios e dobrei ao meio, ficando com 4 fios para fazer esse bordado. Então a gente vai começar bem do meinho, exatamente na onde a gente começou a costura do outro lado. Passa a agulha de dentro para fora. E agora a gente vai fazer a costurinha. Pega lá na divisinha, lá na emenda, passa a agulha, pega a linha que sai da bundinha da agulha e dá a volta. Puxou, vai puxando e ele fica uma laçada. A agulha vai colocar de novo lá onde está saindo a nossa linha, passa para frente, pega a linha da agulha e dá a volta. Lembrando que não pode pegar no tecido do forro, você pode pegar só no tecido externo e na manta, tá? Olha lá, não pode aparecer a costura no forro. Vai seguindo o contorno do risquinho que a gente fez e vai fazendo isso em toda a volta. Terminou. Vai colocar a agulha pro fundo, vai fazer um nozinho, esse nozinho não aparece, ele vai ficar escondidinho. Esconde a ponta da linha dentro do tecido, corta e ficou pronta a costurinha. Agora a gente vai fazer o laço. Eu usei a fita de cetim número 0. Então, para fazer é simples. Faz uma volta, cola ali no centro, faz outra volta e cola no centro, tá? Pinguinho de cola no meio e tá firminho. Depois que você fez o lacinho, é só colar um mini botãozinho, uma pérola ou um strass no centro, só para fazer um acabamento. E ele fica assim, tá? Para fixar, eu coloco o dedinho aqui para saber aonde que eu tenho colocado o outro lado e eu vou colocar. E para colocar ele ali, eu vou usar a cola de artesanato. Passa um pouquinho de cola, coloca o dedinho ali e coloca o laço. Segura, porque essa cola ela demora um pouquinho para secar, tá? E ficou o nosso chapéuzinho já pronto. Então, agora aqui a gente tem o corpo pronto e o chapéu pronto. A gente tem que agora emendar as partes, tá? Chapéu no corpo. Para unir, a gente vai usar de guia essa costura. Então, nós vamos colocar costura com costura e vamos costurar toda a volta.
segurar, ficar mais fácil, não escapar, você pode colocar uma agulhinha para prender o chapéu no corpo. E a gente vai começar. É bordinha com bordinha. E costura. Não vai pegar bem do centro, tá? Caiu. Vamos deixar lá, depois a gente cola de novo. Então vai ficar a bordinha. Começa aqui, deixando um espacinho. Não começa bem do centro, senão fecha muito a peça, tá? Deixa uma folguinha. Começa de dentro para fora, para não ficar escondido. E a gente vai costurar todo com costura invisível. A peça inteira é feita com esse pontinho para não aparecer, tá? E a gente vai fazendo isso até chegar lá na emenda, que é um pouquinho diferente. Aqui na emenda vai ficar um buraquinho, tá? Ele não vai ficar bem juntinho. Então você passa a linha no chapéu, ajeita ali costurinha com costurinha, puxa bem, e daí você passa de um lado por dentro do chapéu e vai sair lá do outro. E depois a gente começa a costurar novamente toda a volta. Chegando aqui no final, passa a linha para o avesso da peça e a gente vai fazer o arremate. Ele fica assim mesmo, tá? O chapéuzinho abertinho, ele não fecha todo. Finalizamos, vamos reservar e agora vamos fazer o cordão. Cordão com nozinho na ponta. Para fazer a medida, os 4 dedinhos aqui, mede ao pezinho, dobra ao meio e corta. Na ponta faz uns 2, 3 nozinhos, que é onde a gente vai pôr a bolinha. Aqui eu já deixei uma bolinha pronta. E nós vamos fazer agora a outra, que é para que esse fio não caia da nossa bonequinha. Então aqui a gente faz um alinhavo, porque é um fuxico, sempre virando uma bordinha para dentro. Chegou no final da pecinha. E nós vamos encher ele com o nosso plumante, que é essa manta aqui. Depois que colocou tudo, a gente vai colocar o nosso nozinho dentro da peça. Puxa para fechar. E agora a gente vai começar a costurar. Sempre que for costurar, passar de um lado para o outro, pegando no meio do nosso fio encerado, tá? Ou cordão encerado.
Finalizamos. Agora a gente passa esse cordão por dentro da nossa bonequinha, tá? Marca o meio ali, coloca pelo buraquinho que a gente deixou no centro da cabeça. Usa a aberturazinha aqui para pôr o dedo e puxar, mas vai sair por baixo, tá? Então, puxou lá embaixo. A gente só tem que pôr a argola agora de chaveiro. Ó, as bolinhas. Passa o cordão pelo meio da argola. Então, cordão no meio. Dá a volta. Puxa. Prendeu a nossa argola e finalizamos o nosso projeto. Ficou lindo, né? Olha, as duas. E se você gostou, lembra de dar aquele like no nosso vídeo.